dia, irmão Jorge. Bom dia, irmão João. Bom dia, amigos, irmãos. Shabbat Shalom a todos. Shalom. Mais um Shabbat abençoado pelo nosso Pai Yahweh, né? Estamos mais uma vez aqui, depois de uma semana que o nosso Pai nos concedeu. Estamos novamente aqui para mais um estudo, mais um crescimento espiritual. Espero que vocês aproveitem bem, né? Que serve tanto para nós como para vocês, no nosso crescimento e na nossa preparação para a volta do Salvador, né, do Yeshua HaMashiach. Então, só registrando aqui, hoje é 28 de outubro de 2023 e vamos iniciar mais um estudo com a graça do Yahweh e pedindo a presença do Yeshua HaMashiach para nos capacitar e nos orientar e para que possamos ter segurança e uma mensagem bem conforme ele determina, verdadeira. É verdade. Então vamos fazer uma oração. Vamos lá. Para nós iniciar a mensagem. Vamos lá. Querido Pai, em nome do Teu Filho amado Yeshua HaMashiach, e em Teu nome estamos nesse momento precisando de inteligência, sabedoria, para que nós traga as mensagens para libertar o Teu povo da escravidão. E sabemos que hoje Satanás tomou conta de todas essas dominações e estamos vendo aí Israel também precisando da Tua ajuda, da ajuda do Yeshua HaMashiach, para que salve o Teu povo. Nós pedimos essas bênçãos e pedimos a proteção do Yeshua HaMashiach de Ti, Yahweh, para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Vamos lá, Jorge. Nós vamos falar hoje de Abraão, né? Abraão e sua descendência. O pai da fé, né? Por que eu resolvi fazer esse vídeo, né, de Abraão e sua descendência? Porque Abraão, né, ele é considerado o pai das nações. Exatamente. Não só de Israel, mas das nações. Porque hoje está tudo gentil e judeus está misturado. Tudo misturado, né? Está misturado, né? Antigamente não podia casar, né, com gentil, né? Exatamente. E depois misturou tudo, né? Então, para nós que somos gentil, mas Abraão continua sendo nosso pai. Somos descendentes de Abraão, né? Somos descendentes de Abraão, né? E as religiões que existem, né? Nós falamos religiões, mas na verdade as igrejas, né? Todas as monoteístas que eles adoram o único Criador, né? Vem de Abraão. O que não é de Abraão não é monoteísta, né? Você pega, por exemplo, a católica se fala monoteísta, né? Que é um. Diz que é, né? Só que aí eles uniram 3 em 1, né? Só que você pega os judeus que só acreditam em Yahweh e no seu filho, né? Mas só um pai, né? Sim. O Islã também, mesma coisa. Sim, né? Que é os islamistas, né? Não crê que nem a igreja católica, né? Exatamente, que vem da parte de Ismael, né? Então, a religião monoteísta, todas são dependentes de Abraão, né? Vem de Abraão. Exatamente, né? Só que hoje, irmão, sabe, as pessoas, né, eles abandonaram, né, a verdade, né? Porque Israel, sabe, ele sempre adorou um único Deus, né? Ou seja, ele nunca adorou deuses. Exatamente. Né? Então ele adorava o Yeshua HaMashiach e o Yahweh. Exato. Correto? Correto. Então hoje, sabe, hoje eu vejo aí as dominações, né, idólatras. Você vê que as pessoas passaram, sabe, a crer em 3 deuses,
que não existem, né? E Exatamente. nesse ponto eles se tornaram também, as igrejas, né? Todas elas caíram, virou Babilônia, Caiu. né? Virou Babilônia, porque como que pode, né? Abraão é nosso pai, né? E Abraão obedecia a lei, né? Que era dada para ele, né? E ele adorava somente Só o Yahweh. Yahweh, né? Exatamente. Só o Yahweh, No, né? no tempo dele, o Yeshua não tinha chegado ainda, né? Ainda não. Então, o único a quem ele adorava e, né, obedecia, né? Era somente a Yahweh, né? Somente a Yahweh. Sim. Não tinha outro. Depois aí eles, quando veio o Yeshua HaMashiach, né, que ele apareceu no templo pregando, anunciando as boas novas, né, então ele nasceu de José e Maria, né, que eram judeus, então tinha os contra e os favor, né, então tinha aquele sacerdote, né, que era tudo endemoniado, né, é igual hoje, é igualzinho hoje. É um bando de sacerdotes, um bando de pastores endemoniados. Eles não têm temência ao Criador. Eu vi agora no vídeo, irmãos, ontem, né? Você já viu também, né? Eu não quero nem mostrar, sabe? Quero nem mostrar pastores, membros, pulando, sapateando, sabe? Caindo, levantando. É coisas terríveis. Demônios puros. Eles confundem tudo, né? Sabe? E muitos caem, né? No oba-oba, né? Porque Sim. o pessoal gosta de Você já viu? dançar, de música, né? Não sei se você baixou, eu baixei 2 vídeos que eu fiquei, sabe, horrorizado. Tem vários aí. Pessoas, A internet sabe, é uma vasta. claríssima, manifestada com espíritos malignos e dizendo que é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que desceu no dia de Pentecostes. É a pomba gira, na verdade. Porque foi o dia de Pentecostes, então hoje, sabe, está caindo, né? É o dia de Pentecostes, né? É o Espírito Santo. Bom, eu, por exemplo, eu não sou melhor do que eu sou, mas quando veio o Espírito que desceu lá em Pentecostes, eu não vi ninguém pular. Não. A Bíblia não cita, né? Então, no dia de Pentecostes, era a profecia de Joel. Muitos anos atrás, essa profecia foi dada para Joel. Certo. Né? E isso cumpriu quando o Yeshua HaMashiach veio à Terra, né? Certo. Cumpriu-se o Pentecostes. Cumpriu. Né? Acabou. Isso aqui ali é como o inimigo trabalha para confundir, né? O que aconteceu no Pentecostes ali, eles criaram ali a terceira pessoa através daquelas línguas de fogo. Isso. Então eles falam que ali é uma outra pessoa que tinha chegado. Que é o Espírito Santo. Mas né? na verdade, é a própria presença do Salvador. Falou, eu vou para o Pai, mas estarei com vocês até o final dos tempos. Até a consumação do século. Então, para Ele estar conosco, é só você invocar o nome dEle. Sim. Entendeu? Que o ar que nós respira, isso aqui que é vida. Então, Yeshua está nesse... Ele que nos dá essa vida, e o Pai, né? Então, como ele está no ruach, né, na pneu, no vento, eu acredito que quando você invoca o nome do Pai e do Filho, com certeza é Ele que está nos sustentando aqui agora, né? Sim. Com a vida, através desse sopro. É verdade. Então ele está presente aqui. Sim, né? Ele está presente, sabe, é como eu falo, né? As pessoas falam, né, que eu fui batizada com o Espírito Santo. Esse é o problema. Bom, o problema só está numa coisa. Eles falam assim, eu fui batizado no Espírito Santo, certo? Mas a Bíblia diz que, por exemplo, assim, nós temos que ter ordem e decência, correto? Isso. Mas eu não vejo ordem e decência nesse Espírito Santo que está baixando aí. Então, mas o agravante,
o Espírito Santo, que é o sopro santo, né? Não, se eles não tivessem criado uma outra pessoa, tudo bem. O problema é que criaram uma outra pessoa. Criaram outro Deus. Então aí que o inimigo ele está atento, né? O Deus Espírito Santo. Satanás não dorme, ele está atento a tudo. E aí eles fazem tudo aquilo ali que é o poder do Espírito Santo. Exatamente. Bom, eu acredito que, né, que se eu estiver errado, me perdoe. Mas eu não achei na Bíblia nenhum Espírito Santo. Eu achei na Bíblia Ruach Kadosh. Então, e que outra é coisa, o fôlego de vida que ele nos dá, né? E o poder de inteligência e sabedoria. quando eu estudei sobre Abraão, né? Você viu alguma passagem de Abraão ele invocando o Espírito Santo? Onde é que tem na Escritura? Abraão invocando o Espírito Santo. Mostra para nós na Escritura. Eu já vou mais longe do que você, sabe? Vou mais longe. Por exemplo, Eliseu. Eliseu, ele tinha esse Espírito Santo? Ou ele tinha poder que o Yeshua HaMashiach deu para ele? Poder. Ele tinha poder, porque o texto bíblico de Eliseu, né? E outro Elias, né? Elias, ele fez chover, mas ele tinha o Espírito Santo? Não, ele tinha poder que foi dado, né, pelo Yahweh, né, pelo Yeshua HaMashiach, para ele fazer todos esses milagres. Esse Espírito Santo ele bloqueia a fé que você tem no Yahweh e no Filho. Se você colocar esse Espírito Santo no meio, vai bloquear o poder do Pai e do Filho. Sim, aí, por exemplo, os milagres que o Yeshua HaMashiach fez, né, quando ele veio à Terra, então não é do Yeshua HaMashiach, é do Espírito Santo. Então, o Pai concedia o poder ao Filho, né? Aí sim, o Pai concedia tudo que o Salvador fez, aqueles milagres, era real. Mas porque ele tinha autoridade do Pai para fazer isso. Ele fez e vai fazer de novo. Aí que eu quero ver. Eu quero ver quando ele descer nas nuvens do céu, né? Ou quando ele voltar, né? Quando ele voltar nas nuvens do céu. Certo. Aí eu quero ver se esses que recebiam o Espírito Santo, transmitindo a lei, quero ver se eles vão subir. Aí sim, aí vai ver a diferença, que nunca existiu o tar do Espírito Santo. Porque aí você vai ver a diferença, certo? Porque vai vir a perseguição, né? E aí, na perseguição, né, vai ter a proteção do Yeshua HaMashiach, né? E os outros que são cheios do Espírito Santo, transgressor da lei, aí eu quero ver. Porque se eles estão certos, logicamente eles vão ser arrebatados. Né? E agora, se eles não forem arrebatados, né, então eles vão ser fulminados. Certo? Vai morrer na hora. O João mesmo alertou, né? Quem diz que ama Yahweh, só que lá a religião poderosa do mundo inteiro, a que comanda, né, a igreja mãe, ela não acredita, não. Ela criaram outros para adorar, né? Mas a realidade é a seguinte, aqui na hebraica está assim, né? João escrevendo: aquele que diz que ama Yahweh e seu filho e não guarda seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Irmão João, sabe? Então é o seguinte, então tem uma coisa acontecendo aí que esse milagreiro, que pelo jeito que eu vejo, é Satanás. Sim. Sabe, irmão, eu vou falar agora e a gente já vai ler os textos bíblicos, né? Eu, João Messias Gomes,
sabe? Uma vez eu fui expulsar um demônio, sabe, né? Na época que eu era pentecostal, e aí eu cheguei com autoridade, sabe, que eu tinha, né? Sei. Aí eu... É que você tinha muita fé, né? É, Você muita fé. tem muita fé, né? Muita fé, né? E eu acreditava, sabe, nessa falsa religião. E a né? nossa mente, ela é poderosa, sabia? É, e aí eu peguei, sabe, né? E ordenei, sabe, Satanás, né? Quem sou eu para ordenar Satanás? Quem sou eu? Né? É. E aí eu falei, sabe, com ele, sabe, ele estava incorporado num rapaz, né? E uma mulher, né? Daí eu cheguei e falei, né? Em nome de Jesus Cristo, sabe? Eu te repreendo, Satanás. Né? E aí falei, sai dela. Aí a mulher caiu no chão. Sabe? É. Caiu no chão, ficou como morta. Sabe? Ficou como morta. A placa que caiu ali. É, a placa caiu ali. Então aí ela caiu no chão como morta. Eu fui lá e chamava ela, né? Daí depois eu peguei, tinha um pastor que era o pastor da igreja, né? Falou assim, irmão João, ele está se fingindo. Ele não saiu dessa mulher. Sabe? Aí eu peguei, baixei e falei, em nome de Jesus Cristo, Satanás, eu te ordeno, sai do corpo dela. Sabe? Aí ele deu um pulo e chegou a bater na minha cara, sabe? Sim. E aí ele colocou as mãos para trás e falou, quase que eu te enganei, hein? Quase que eu te enganei. Pensa, irmão Jorge, como aquelas pessoas que estavam ali, né, tinha um pouco de pessoas, eu fiquei sem ação. Fiquei assim de boca aberta, olhando para a mulher manifestada. Sabe? E daí depois ela estremeceu lá, caiu de novo, aí levantou e ficou liberta. Bom, vai agora para vocês aí. Irmão Jorge, eu não guardava os mandamentos. E aí? Será que ele me enganou? Ah, sim, com certeza. Através esses deuses de Roma, né? Criado por eles. E o inimigo, ele é atento. Então, foi assim, é a minha oportunidade de eu fazer ali um teatro e todos vão acreditar. E eu, principalmente eu, né, que Isso. achava que tinha poder. Aí acontece. Isso acontece porque Sim. a força do mal está presente ali. Né? Sim. Então, aquele teatro, é como um teatro, você assiste, eu não assisto novela, mas esses atores que pregam, que fazem as novelas, é a mesma coisa. Eles estão fazendo um papel ali que não existe. Sim. A dramaturgia, eu acredito que deve ter vindo de Satanás também. São muitas coisas. Então ali é um circo e um espetáculo. Eu lembro, irmão, dessa passagem, sabe? Foi ali que eu comecei, sabe, a orar, pedir, né, para o meu Pai eterno, né? E eu nem sabia o nome do Yeshua HaMashiach. Como que eu ia expulsar demônio, sabe? Que o nome dele é Yeshua HaMashiach, né? E como que eu ia expulsar demônio transgredindo os 10 mandamentos? Exatamente. São duas coisas. Você guardava o domingo, né? Guardava o domingo. Guardava o domingo, sabe? Então eu não guardava o sábado. Então são duas coisas, veja bem, né? Eu não guardava o sábado, né? Eu não tinha conhecido o nome do Yeshua HaMashiach, né? Eu chamava de Jesus Cristo, então, né? Mas o nome dele não é esse. Isso aí é um Messias romano, né? É o Messias romano, falso, né? Então é isso aí, irmão. Ele está aí para enganar. Mas por isso que ele vem matar, roubar e enganar. Eu acredito, irmão, que no tempo que nós estamos vivendo, nós estamos no ano 2023, e os acontecimentos que está em andamento, né, nesse ano, e existe aí uma agenda 2030, né? Então eu acho que o tempo do inimigo está acabando, tá? Porque as pessoas muitos estão acordando, né? Estão saindo fora da Babilônia. A escritura manda sair fora, né? Sai fora, sai dela, povo meu, né? Então eu acredito que falar, aqueles que ouviram a mensagem verdadeira,
que perceber que foram enganados por essas religiões, tem que sair, né? Porque senão, aí, só que o tempo do inimigo está acabando. Ele vai ser destruído, primeiro vai ser aprisionado, né? Ele vai ser aprisionado 1000 anos, aí depois ele vai ser destruído com os ímpios. Sim, e outra, irmão, sabe, Apocalipse, né? Capítulo 4 de Apocalipse, né? Lá fala, né? Em outro anjo, né? Que é o quarto anjo, que nós chamamos de quarto anjo, né? E esse anjo, ele está em Apocalipse, e ele diz, né? Está lá escrito: sai dela, povo meu, para que não seja cúmplice do teu sangue naquele dia. Não é verdade? Verdade. Está lá em Apocalipse, né? Para você ter uma ideia, né? Para não convidar muita conversa, começar o estudo. Mas você acha que só uma pequena observação, né? Você acredita que o Salvador, o verdadeiro, vai estar nessa Babilônia? Quando fala Babilônia, você sabe quantas denominações tem no mundo? São mais de 40.000 denominações. E uma jogando contra a outra, uma defendendo uma verdade. Cada denominação tem uma verdade. Aí forma essa Babilônia, que é o engano, né? O nome Babilônia é engano, corrupção, mentira, né? Mas você acha que o Criador vai estar nisso? Nessa Babilônia mentirosa? E outro, ele não está adorando ele, está adorando Deus criado por homem, né? Então, né, irmãos, hoje nós vamos falar, né, sobre Abraão e sua descendência. Isso, certo? Esse é o pai da fé. Por isso que eu fiz essa introdução agora, que as pessoas vão entender, né? Por exemplo, Abraão e sua descendência. Esse ele adorava o único monoteísta. Essa vem da igreja monoteísta, que é adoração ao único Criador, né? Até o próprio filho falava para não adorar ele quando ele foi para a terra, adora meu pai. Sim, verdade. Então nós vamos falar da descendência de Abraão, né? Porque Abraão, ele foi justo e obedeceu Yahweh e obedeceu o Yeshua HaMashiach. E os mandamentos. Agora, e os mandamentos, né? Mas eu nunca vi Abraão, na época dele, expulsar demônio. Já tinha? Tinha, porque Satanás, ele, quando fez o mundo, né, ele estava junto com Yahweh e com Yeshua HaMashiach. E lá no Jardim do Éden, ele cometeu o erro, né, de fazer Adão e Eva pecar, e ele foi jogado aqui para a terra, certo? Então ele está aqui na terra desde aquela caída de Eva e Adão, né? Ele está aqui na terra, né? Desde o início. Então, mas Abraão era um homem consagrado, né, do Yeshua HaMashiach, do Yah, mas nunca vi Abraão expulsar demônio. Não. Eu nunca achei nos textos bíblicos que ele expulsou demônio, né? Aí essa expulsação de demônio, ela veio depois do Pentecostes. Aí entra... Depois que as igrejas ali, que surgiu, né? Surgiu as igrejas ali, primeiro eram os valdenses, né? Os valdenses também nunca trabalhou com libertação de demônio, né? E depois que saiu os pentecostais, foi que virou essa bagunça aí, sabe, de expulsar demônio. Expulsar não, porque hoje eles estão todos endemoniados, estão pulando, dançando, sambando. O inimigo ele foi estruturando essa Babilônia religiosa, né? Aí usaram o Pentecoste para criar nessas falsas doutrinas, né? Sim. E depois, mais com o tempo para frente, aí vieram também as questões de línguas, que veio depois, né? E aí foram formando, foram inventando doutrinas, né? A Escritura não tem isso, né? Então, as pessoas são enganadas porque querem, porque a Escritura, ela te dá respaldo e desmascara todos esses homens falsos profetas, né? Sim. Que Abraão, por exemplo, onde nós vamos estudar, onde ele morava, ali a região era idólatra, onde Abraão estava, era por idolatria. O pai de Abraão era idólatra, né? Sim. E o Criador chamou Abraão: você sai da sua parentela, sai do meio desse povo idólatra, né? Porque aquele povo onde Abraão estava era tudo idólatra. E o próprio Abraão pegou o pai dele lá, adorando imagem, né? Aqueles faziam, né? Aqueles ídolos, né? E
o pai falou, você sai dessa sua parentela, sai do meio desse povo idólatra, que eu vou te mandar para outra terra. Né? Quando você vai formar uma verdadeira nação e uma verdadeira igreja. Né? Mas Abraão, com toda a fé que ele tinha, um homem reto e correto, ele ainda vacilou ainda. Vacilou. Então vamos ler o texto bíblico, no capítulo 4, verso 19. 4, 19. Verso 19. Vamos lá. Ok. Show? Achei. Então, lá no verso 19, capítulo 4, verso 19, nós já vamos ver as coisas erradas. Certo. Certo? Certo. Então diz assim, Lameque tomou para si 2 esposas, e o nome de uma era Ada, e a outra se chamava Zila. Certo? Certo. Bom, então veja que, olha só, eu até fiz aqui uma coisa. Bom, primeiro, Lameque, né? Certo. Esse Lameque, né? Ele já tomou lá 2 esposas. Bom, só que ele, lá no começo, ele tomou 2 esposas, né? Bom, aí depois o Israel, né? O Israel, aí passou, né? Por exemplo, chegou o tempo de Abraão, nós estávamos falando de Abraão, né? Isso. Quando chegou no tempo de Abraão, Abraão também cometeu esse erro. Cometeu. Né? 2 esposas, ele teve Ismael e teve Isaac, né? Então veja só que de Lameque a Abraão, eu não fiz as contas, quantos anos depois Satanás fez Abraão pecar? Isso. Um homem, Certo? reto, né? Correto, obediente ao Criador, né? Sim, E cometeu erro. sim, mas ó, pensa de Lameque a Abraão, sabe? Ontem eu esqueci de fazer a soma de quantos anos passou. Exatamente. Né? Acho que passou muitos anos, né? Isso. Então Lameque foi o primeiro a tomar 2 esposas, né? Aí depois, Já fugiu do que eu me lembro, projeto do Criador. que eu me lembro depois disso tudo, acho que foi Abraão, né? Tomou 2 esposas, né? Bom, aí vamos para o verso 3, 22, aí mesmo, capítulo 3, o verso 22, certo? Ok. Achou o verso 22? Achei. Então disse o Yeshua Hamashia, o Yahweh, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não entenda, não estenda a mão, tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Então veja só. Bom, Lameque, né? Ele cometeu esse erro, né? Isso. Bom, mas Adão e Eva também cometeu erro. A Eva, né? Isso. Antes de Lameque. Antes de Lameque. Ela já comeu do fruto, que era proibido, né? Certo. E agora ela passou, via ela nua, certo? Né? Por exemplo, ela estava nua. Outra visão, né? Ela estava nua, né? Isso. E aí o Salvador veio e vestiu ela, né? Quando ela vestiu ela, por exemplo, a Eva, né? Isso. Então veja bem, Satanás, né? E Adão, certo? Certo. Então, Satanás e Adão fez a mulher de quem? De Eva pecar, né? Era lá a mulher de Adão. Mulher de Adão. Pecou. E aí Adão também, Adão não pecou, não? Pegou porque ele comeu também da fruta. Pecou também, né? E Porque agora veja bem. Se ele não tivesse desobedecido, ele simplesmente não aceitava. Né? Sim, Ele, verdade. E ele aceitou. Sim, agora nós não vamos fazer a conta de anos, né? Eu queria fazer, mas não falei, deixa para lá. Então, se nós fizermos o erro de Eva, né? E logo em seguida veio Lameque, né? E depois de Lameque, quantos erros veio, né? Tem vários homens da Escritura, né?
como Davi, Salomão, né? Tiveram Isso. milhares e milhares de mulheres. Milhares e milhares. Então, do erro de Eva, né? Lameque também errou, né? Mas agora é o seguinte, quando chegou no Salvador, né? Quando chegou no Salvador, o Yeshua HaMashiach, né? Lameque teve 2 mulheres e muitas mulheres, né? Abraão também teve, né? Mas e hoje? Como é que fica? Hoje A minha esposa falou, não vai mexer em negócio de casamento, João. Isso aí é a pessoa e Deus. Mas e hoje, irmão? Sabe? E hoje? Hoje está pior, né? Hoje o sujeito tem uma mulher, mas tem 3, 4, 5 amantes, né? Que, principalmente se o cara tem condição financeira, né? Então, irmão, sabe? E o cara, as mulheres vê que o sujeito tem a posição social boa, né? Aí depois o cara fake só não treina, mas tem dinheiro. Aí ele arruma 3, 4, 5 concubinas. Pois é. Né? Então, irmão, O que sabe, manda é status. Né? o Israel também errou, né? E chegamos às nossas gerações, né? Chegamos às nossas gerações. Eu errei. Quem não errou nesse mundo? Quem não errou, né? Mas falou, hoje, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Hoje, nós vemos que o casamento não existe mais. Hoje é só fachada. Porque o casamento aceito pelo Yeshua HaMashiach é quando a mulher é virgem e o homem é virgem. Certo? Então, quem fez essa mudança toda, essa bagunça toda aqui nas nossas gerações agora? É Satanás. E agora você vai falar para mim, por exemplo, é ou não é? Ah, sim. Hoje a busca pelo... ninguém se contenta com nada, né? Igual você pega Davi, ele não se conteve com uma mulher, então teve várias e várias mulheres, né? Ele era um cara poderoso, tinha condição, né? E hoje a nossa sociedade é igual, ou pior, né? Então, irmão, só que eu resolvi fazer a desobediência é total, né? Eu resolvi fazer esse vídeo, irmão, porque é o seguinte: cada geração, desde Adão, sabe, o negócio vem errando. E a misericórdia do Yeshua é tão grande que ele já poderia ter exterminado esse mundo. Está dando oportunidade. Então, hoje, né, eu fico pensando, quantos 1000 anos depois de Adão, né? E Lameque, né? E continua ainda esse problema de adultério. É o que tem mais, né? Hoje, por que acontece isso? É uma está na lei dos 10 mandamentos, né? Não adulterar, porque não adulterará, né? É isso. É isso. Então, e hoje o que mais acontece é isso aí. Então, o adúltero, né? Não adulterarás, não dirás falso testemunho, né? São os 10 mandamentos. Hoje é o que mais tem. Está nos 10 mandamentos. O adultério hoje virou coisa normal. Então, normal, assim. Então, irmão, tem duas coisas. O pai perdoa. Tem duas coisas, irmão, que eu quero hoje falar para você. Vai ler ali, né? Apostila. Então, duas coisas que eu quero falar para você. Sabe? Satanás, ele atuou, sabe, no sexo, certo? É onde ele mais ataca. No sexo, né? É onde ele mais ataca. Agora, segundo, ele atacou as igrejas no poder do Espírito, né? Que eles falam, e língua. Porque, veja bem, esses são os dois, as duas coisas que ele sabe que exatamente, sabe, é de Satanás. Né? Então ele sabe, né? Porque o casamento, né? Eu errei, né? Eu errei, fiquei viúvo, casei de novo. Né? Mas antes de eu ficar viúvo, eu tive um outro casamento. Certo? Mas foi um casamento, já que eu era crente, né?
E aí eu cheguei a um ponto de que, quando eu comecei a ler a Bíblia, estudar, eu falei, pá, estou errado. Vou ter que separar. É. Né? E aí, separei. Outra mulher morreu. E aí sim foi que eu tornei, sabe, a me casar. Certo. Então, irmão, o que acontece? Eu pedi perdão a Deus. Eu pedi, implorei o Senhor que tenha misericórdia de mim. Se eu fiz coisas erradas no passado, né? Ele me perdoa, né? O importante é você reconhecer, né? O erro. Eu reconheço esses erros, mas eu não tinha conhecimento da Bíblia. Exatamente. É isso que eu estou te falando, eu não tinha. Eu fiz esse erro, mas eu não tinha conhecimento da Bíblia. Eu não era conhecedor, né? Exato. Mas vamos aqui, irmão, né? O próximo é 13, né? Capítulo 13 de Gênesis. Aí você lê para mim esse texto, eu quero que você lê no hebraico. Tá bom? Ok. Gênesis 14, 16. Capítulo 13, 14 e 16. O verso 14 e o verso 16, né? Certo. 13, 14, 16. Aqui. Capítulo 13, verso 14 e o verso 15 e 16. Ok. Lê para nós. Então vamos lá. E disse Yahweh, aqui na Bíblia, na Escritura fala assim, aqui está só o tetragrama dele, né? YHWH, mas é Yahweh. Disse Yahweh a Abraão, depois de Ló se apartou dele, levanta agora os olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque todas estas terras que vês, eu darei a ti e a tua descendência, para sempre, e farei tu descendência como pó da terra, de maneira que se puder ser contado pó da terra, então também poderá ser contada a tua descendência. Isso. Então nós somos descendência de Abraão. Certo? Então, se somos descendência de Abraão, quando Isaac casou, né, ele foi lá buscar uma mulher para Isaac. Isaac adulterou? Pô, eu não lembro que você adulterou. Não, ele não teve outra mulher. Ele foi, já seguiu a linha, né, que ele observou o erro do pai, né? Isaac, que eu sei na Bíblia, ele não teve outra mulher. Não, que ele observou o erro do pai. Sim, agora Abraão teve. Abraão. Mas depois que Abraão pediu perdão a Deus, ele cometeu o erro de novo? Eu creio que não. Não, a Bíblia não cita mais nenhum casamento de Abraão. Depois que ele mandou Sara, aquela escrava, embora, o Agar, e ele ficou com Sara, nunca mais. Abraão não cometeu mais nenhum adultério. É porque, na verdade, ele foi na conversa da própria mulher, né? Da Sara, que ofereceu a concubina, né? Ele caiu nos outros, assim, né? No lado da própria esposa. Então, o inimigo usou Sara, né? Na verdade, o inimigo usou a Sara, e como ele tinha trazido aquela escrava lá do Egito, né? Foi do Egito, né? Foi do Egito. Então, estava aquela concubina lá, falou, é a oportunidade, Satanás viu que ela falou, é a oportunidade de fazer a Abraão pecar. Sim. E aí ele jogou na Sara, manda ele ter relação com ela para ter o filho que o Criador falou. Sim. E aí houve essa manobra do inimigo. Aí saiu Ismael. Né? Saiu Ismael. Por isso é que ficou duas nações. Duas nações, Jacó e Israel. E o que está acontecendo com as duas nações hoje? É isso que nós vamos estudar, né? É através de Ismael e Jacó, né? Que tem esse conflito até hoje, né? Sim. Desde o tempo que eles nasceram, já tinha um conflito, né? Que a Agar não se dava com Sara.
Sim. E Sara não se dava com H. E Jacó nasceu grudado no pé de Esaú. É, exatamente. Então, irmão, sabe, é isso que nós vamos pregar hoje, né? Nós estamos aí à beira de um colapso mundial, né? Sim. E nós estamos vendo que aquela guerra que está ali são a guerra de duas nações, Israel e Ismael, Dois irmãos, né? dois irmãos. É. E aí agora quem está brigando lá é os primos, né? São primos. Não é mais São parentes. Isaac nem também, mas é descendente. Descendente, vem tudo de Abraão. Vem tudo de Abraão. Então pagou caro, Abraão pagou. Exatamente. E a gente também, irmão, e hoje as pessoas, né, hoje as pessoas casam, né, e vai lá e fala, eu vou divorciar. É, normal, né? É normal. Hoje é normal. Eu vou divorciar. Mas existe divórcio na Bíblia? Não tem, né? A Bíblia não aprova, né? Eu errei. Mas isso faz tempo atrás, eu pedi perdão, me batizei, né, e hoje eu gosto até de falar desse assunto, porque é um assunto que eu vejo hoje, né? Mulher casa hoje, daqui uma semana, duas já separa. Separou. Sabe? Aí já arruma outro. Depois aí não deu certo, já arruma outro. É. Certo? Então você vê que quem saiu com essa doutrina foi Lameque. Lameque. Isso vem, ó, Depois aí muitos anos. Abraão seguiu Lameque. Depois Abraão seguiu Lameque, né? E depois aí o mundo inteiro, né? É. O mundo inteiro. Mas pra você ver, irmão. E você vê que lá os países ali estrangeiros, eu não sei qual país estrangeiro, que ele pode ter até Várias mulheres. Né? 70 mulheres. Que eles falam que Davi. Davi teve várias. Né? Mas Davi se reconheceu que errou. Né? Então, mas Davi é Davi. Ele vai pagar os pecados dele. Velho. E por mais que ele seja a pessoa que o Criador estima muito, né? Acho que é a menina dos olhos do Criador, né? Sim. Mas ele vai ouvir. Sim. Quando ele ressuscitar. E outra? Ele vai ser colocado na frente dele. É verdade. Tudo que ele fez. Sim. E quer ver a causa que deu? Ele pagou caro. Ele teve o Salomão, né? E ele, na verdade, ele adulterou com Betseba. É. Porque Urias era o esposo dele. Além de ele adulterar com Betseba, né? E ainda mandou matar Urias. Na guerra. Mandou matar Urias na guerra. Você veja que pecado terrível ele cometeu. Né? E o rei Salomão também, o rei Salomão foi no mesmo caminho dele. Pior que o pai. Salomão, eu acho, para mim, eu acho que foi pior que o pai. Porque ele arrumou, parece que foi 700 concubinas, 90 mulheres, 900 mulheres. 300 mulheres e 700 concubinas. Né? Eu dava mil, né? Então, e aí Davi cometeu um erro muito grande. Sim. Sabe, né? E além de ele adulterar com Betseba, ainda mandou matar. Mas ele depois teve várias mulheres, né? Mas Deus perdoou ele? Perdoou? Deus perdoou. Mas ele pagou caro. Pagou caro porque lembra que naquela época, né, ele perdeu o filho dele, saiu correndo, né? E Joabe atrás dele, né? E aí ele morreu espetado num pau. Acho que foi o Avasalão, né? Morreu espetado no pau. Agora imagina a dor do Davi. Né? Sofreu muito. O quanto ele, né, chegar assim, olhar o filho dele, né, espetado. Mas o Davi, ele tinha uma capacidade de arrependimento, né, muito grande. Né? Sim, mas ele arrependeu de tudo. Né? Quando ele ficou velho, sabe, o trono passou para Salomão, né? E aí ele se arrependeu de tudo. Eu acredito e tenho certeza que ele vai ressuscitar. Porque ele se arrependeu mesmo. Né? Vai. Davi foi uma peça importante no que se diz
planejamento do Criador, né? Na formação de uma nação que o Salvador, que o Pai queria, né? Apesar da corrupção que o Davi, né, deixou se levar, né, pela questão sexual, né? Mas ele tinha uma capacidade, uma mente, um coração muito bom, que o Criador observava tudo isso, né? Sim. Tipo assim, ele não ia condenar Davi totalmente só por causa da questão sexual, né? Que Davi tinha outros valores muito acima do sexual. Sim, né? tinha. Então, Tanto ele tinha, como, por exemplo, Salomão nasceu de Betseba. Salomão é filho de Betseba. Né? então, E aí ele escolheu Salomão para ser rei. Ele não poderia ter escolhido, né, outros filhos que ele tinha, né, para ser rei. Não, mas Deus escolheu Salomão, filho de Abigail. Agora, por que ele fez isso? Sabe por quê, irmão? Porque ele é grandíssimo em perdoar. Exato. Agora, só que tem uma coisa. Ele mostra, né, que ele perdoa, né? Agora, ele perdoa a pessoa uma vez, duas, três, 4, 5, mas tudo bem. Tem arrependimento. Tem que ter. Agora, a pessoa tem que ter um arrependimento. Exatamente. Reconhecer que errou e errou muito. Sim. Então, vamos para a apostila, irmão. E a pior coisa que a gente vê em algumas pessoas, né? A pessoa não assume o erro. Esse é o grande problema. Né? Não confessa, né, não, o seu pecado. Né? Está totalmente errado, mas ele não assume o erro. Não confessa o seu pecado. Né? Esse é o problema. Então, irmão, hoje é você que vai ler e explicar aí para nós. Eu vou ler aqui? A primeira aqui? A primeira. Eu vou acompanhar, mas, né, você lê, né? Eu vou acompanhando aqui. Primeiro, vamos lá. Abraão é a descendência prometida. Certo? Isso aqui até tem a ver com o que está acontecendo hoje, né? Na parte mundial, que as mídias estão mostrando, né? Vem tudo dessa. Aqui é o pai de tudo isso, né? Então vamos lá. O Yahweh escolheu Abraão para cumprir sua vontade. Ele foi instruído a deixar sua nação idólatra e se separar de seus parentes. Yahweh tinha se revelado a Abraão na sua juventude, dando-lhe entendimento e preservando-o da idolatria. Onde ele morava na região, como nós falamos, era uma região idólatra, né? Decidiu fazer dele um exemplo de fé e verdadeira devoção a seu povo que posteriormente vivesse na terra. Seu caráter era marcado pela integridade, generosidade, hospitalidade. Ele impunha respeito com um poderoso príncipe entre o povo. Sua reverência e seu amor ao Criador, Yahweh, e a sua estrita obediência no cumprimento de sua vontade atraía para si o respeito de seus servos e vizinhos. Seus exemplos piedosos, a sua vida justa, unidos com suas fiéis instruções ao servo e a toda a sua família, levou a temer, amar e reverenciar a Yahweh de Abraão. É verdade. Então você veja que tudo que Abraão fez, né, ele errou, mas ele é o segundo coração do Yahweh. Do Yahweh. Né? Exatamente. Então ele foi perdoado, né? Ele deixou de fazer, né, o que ele fazia de errado, né? Idolatria, né? Da idolatria, né? Mas e hoje, por exemplo, né? As igrejas, elas podem ser salvas e voltar para o Yahweh? Pode. Ainda há tempo ainda. Né? Porque eu acho que não tem ninguém inocente que não sabe que o nome dele é Yahweh.
né? E que o nome do filho é Yeshua HaMashiach, Isso. certo? E que nós temos que guardar a lei, os mandamentos, E o Shabat. né? O Shabat, porque ele não tirou os 10 mandamentos, é eterno, Eterno. né? Então essas igrejas que tem aí, que nós sabemos, elas podem voltar para o Yahweh Yeshua HaMashiach? Pode, Pode. desde que deixe, né, deixe bem claro que de transgredir a lei, Isso. né? Porque se eles continuar transgredindo a lei, com certeza eles vão ficar aqui, a terra vazia por 1000 anos, e a hora que o Yeshua HaMashiach voltar nas nuvens do céu, Vão ser destruídos. né, eles vão ser destruídos, Destruídos. vão ser queimados, né? E a terra vai ficar vazia e sem forma, Vai. né? Exatamente. Vai ficar vazia e sem forma. É para uma formação. O Yahweh sempre lutou para formar um povo fiel, né? Sim, Você vê aqui Abraão, né? Ele estava com o pai dele, as parentelas, parentes, né? Aquela região, né? Só que aí era um povo idólatra, né? É o que é a mesma coisa de hoje. Mesma coisa de hoje. Hoje está pior ainda. Aquele povo idólatra, como é que Abraão ia se formar no meio daquele povo? Jamais. Então ele tinha que tirar ele daquele meio, daquela região, sair daquela região idólatra, que eles não adoravam o Criador, né? Tirar ele e levar para outra região, para ele partir de Abraão, ele formar um povo monoteísta, que adora o único Criador, o único Pai. É isso que o Criador queria. E aconteceu, né? E hoje, irmão, você puxa para hoje, vamos fazer um paralelo com hoje. sim. Você acha que o Criador também não está querendo tirar o seu povo dessa Babilônia religiosa, que ele mandou João escrever? Sai dela, povo meu? Ou não? Irmão, na verdade ele quer salvar o mundo